Olá, gente, tudo bem? Aqui é Eduardo Henrique. Eu sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sou também poeta, artista. E em vídeos passados no canal Epifanias, eu trouxe uma série de poemas sobre o Recife, né? Poemas já povoados de saudade. Eu que estou de mudança para o sul. Mas eu fiquei pensando o que é que eu podia trazer hoje para a gente, para compartilhar com vocês, né? A gente continuar na proposta de trazer momentos epifânicos. E aí eu lembrei de Dante, né? E um livro dele, pouco conhecido, A Vida Nova, né? A Vida Nova, Dante Alighieri. Ele é mais conhecido pela Divina Comédia, né? Mas essa obra é uma obra especial, é uma obra de formação dele. É a obra da formação do poeta, como ele se tornou poeta, não é? E é um relato das experiências e um relato também do seu processo criativo, do processo de elaboração. Que a gente vê que nesse processo criativo existe uma série de estruturas, formas, né? Não é algo apenas de um deslumbramento diante do fenômeno da realidade. Ou seja, é um livro de estilística, de estilo, né? Que ele vai traçando uma série de formas de composição e dessa forma consagrando, né, essas formas de composição, particularmente o soneto. E o livro é muito bonito, porque conta a trajetória dele através da história de Beatriz, né? De Beatriz, da dama. E em vários momentos ele vai citar essa dama que ele vai encontrar. E o livro começa de uma forma belíssima, né? Esse livro começa assim: naquela parte do livro da minha memória, antes da qual pouco poderia ler-se, há um epígrafe que diz: incipit vita nova, ou seja, começa a vida nova. Sob tal epígrafe se encontram escritas as palavras que é meu propósito reunir na presente obrinha, se não em sua integridade, ao menos substancialmente. Girando sobre si, já o luminoso céu tinha voltado 9 vezes ao mesmo ponto, e aí toda a carga astrológica e astronômica, não é? Que povoa o universo de Dante. Quando vi pela primeira vez a gloriosa dama de meus pensamentos, a quem muitos chamam Beatriz, na ignorância de qual fosse o verdadeiro nome. Havia passado da sua vida o tempo que demora o céu estrelado a percorrer para o Oriente a 12ª parte de um grau. Via, pois, quando eu quase acabava os 9 anos de idade. Levava trajes de nobilíssima, singela e recatada cor vermelha. Ia cingida e adornada da forma que convinha à sua pouca idade. Digo que nessa altura o espírito vital que habita a secretíssima câmara do coração começou a latir com tanta força que se mostrava espantosamente nas menores pulsações. Tremendo, disse estas palavras: Ecce Deus fortio meo, qui veniens dominatibur mihi. Eis um Deus mais forte do que eu, que vem para me dominar. E aí ele conta a história desse encontro e de como esse encontro, né, com a Beatriz perturbou ele. E aí, certa noite, ele teve um sonho. E ele compôs um poema. E esse poema é algo que, ao longo do tempo, tem inspirado outros poetas, inclusive eu. Pensando nela, diz:
Sobreveio-me suave sono, no qual me apareceu uma visão maravilhosa. Parecia-me ver no meu quarto uma nuvenzinha cor de fogo, em cujo interior discernia a figura de um homem, de temeroso aspecto, para todo o que olhasse. E mostrava-se, todavia, tão exultante, que era coisa maravilhosa. Entre muitas outras palavras que me dirigiu e que não pude entender, percebi esta: Ego Dominus Tuum, ou seja, eu sou o teu Senhor. Parecia-me ver entre os seus braços uma pessoa adormecida, quase nua, apenas vestida de róseo sendal. Olhando com maior atenção, verifiquei que era a dama que no dia anterior me havia dignado saudar-me, Beatriz. E parecia-me que o homem sustentava numa das mãos algo que ardia intensamente. E ainda que me dizia estas palavras: Vidi cor tuum. Vê, eis aí teu coração, o teu coração. Ao cabo de alguns momentos, pareceu-me que despertava adormecida. E tanto se esforçava engenhosamente que lhe fazia comer o que lhe ardia na mão, coisa que ela executava com escrúpulo. Em breve, se trocava a alegria da estranha personagem por amargo pranto. E assim, chorando, recolhi a dama nos seus braços, parecendo-me que subia com ela para o céu. Tão grande angústia me tomou, que não pude continuar o meu débil sono. Quebrou-se e despertei. E começando a pensar, verifiquei que a hora em que me apareceu a visão era a 4 da noite. Ou, por outra, era a primeira das 9 últimas horas da noite. Meditando no que tinha aparecido, propus-me dá-lo a sentir a muitos dos famosos trovadores daquele tempo. Como já me tivesse exercitado na arte de rimar, decidi fazer um soneto, no qual, depois de saudar todos os devotos do amor, lhe pediria que julgasse a minha visão. E comecei o soneto que abre com: A toda a alma prisioneira, a todo o coração gentil. Essa linguagem, né, clássica. Dante relata uma visão, segundo ele, que teve entre o sono e a vigília ali, né, ao adormecer, em que um ser de espectro, né, de aspecto terrível, mas luminoso, né, não era diabólico, era algo profundamente luminoso, dizia que ele era o Senhor de Dante. E trazia nos braços uma dama. E do outro lado da mão desse Senhor, né, desse ser, trazia algo que ardia, na forma de um coração. E ela comia esse coração. Essa dama comia o coração que ardia na mão desse Senhor. E de repente, o que era alegria tornou-se um pranto. E ele como que subiu aos céus. E aterrorizado com essa visão, ele escreve um soneto e entrega aos trovadores de então. Né? E aí, entre eles, Guido Cavalcanti vai tornar um grande amigo e mestre também do trovar, né? Junto com o Dante. O que diz o poema? Como é que ele torna em poema esta visão? O poema que começa com o verso: A toda alma prisioneira, a todo coração gentil. A toda alma prisioneira, a todo coração gentil, até aos quais correndo vá o meu lamento, e que diga cada um aquilo que sente, saúde em seu Senhor, ou seja, o amor. Quase se tinha atingido a hora
em que a luz estelar mais viva nos parece, quando de súbito o amor se me mostrou, e de tal forma que lembrá-lo me horroriza. Alegre me parecia, tendo numa das mãos meu coração, e nos braços, envolta no sedal, minha dama adormecida. Despertou-a, e desse coração que ardia, ela comia, receosa, humildemente, viu depois afastar-se, soluçando. É a visão tornada soneto. E é curioso que, assim, o livro todo, ele vai colocar um relato de uma experiência e, a partir dessa experiência, um poema, e a partir desse poema, a forma de construção dele, como ele construiu, né, como ele elaborou esse poema. Dante diz: este soneto divide-se em duas partes. Na primeira, saúdo e peço resposta. Significo, na segunda, o que me deve responder. A segunda começa: quase se tinha atingido a hora. Né? Então, a primeira parte do poema, que é os primeiros 4 versos, diz: a toda alma prisioneira, a todo coração gentil, até aos quais correndo vá o meu lamento, e que diga cada um aquilo que sente, saúde em seu Senhor, ou seja, o amor. Ou seja, um pedido de envio desse poema em busca de uma visão, né, de uma revelação sobre ele. E a partir daí, quase se tinha atingido a hora em que a luz mais viva, né? Exato. Quase se tinha atingido a hora em que a luz estelar mais viva nos parece, quando de súbito o amor se me mostrou, e de tal forma que lembrá-lo me horroriza. Ou seja, a história do que ocorreu ao poeta. E aí ele continua falando do encontro com Guido Cavalcanti. A este soneto muitos responderam, muitos, com diversas sentenças. Entre todos figura aquele a quem dou o nome de primeiro de meus amigos, ou seja, Guido de Cavalcanti. Escreveu nessa altura um soneto que começa: viste, a meu parecer, todo valor. Poema de Guido. E pode dizer-se que esse foi o princípio de nossa amizade, ao saber que tinha sido eu que lhe havia mandado o poema. Por certo, que o verdadeiro sentido do sonho referido não foi entendido por ninguém, embora agora claríssimo para o mais simples. Por que agora claríssimo? Porque ele vai contar a trajetória do amor cortês, né, com Beatriz, e a trajetória formativa dele como poeta, né, do encontro com essa. E aí, esse livro é cheio de símbolos, cheio de imagens estelares e estrelares, de como ele constrói essa dimensão de tempo. É um livro de formação, é um livro fantástico, não é? De como um poeta se torna, ou torna-se, e de como ele mostra a maquinária da sua poesia. Na minha visão do amigo Dante, né? Do mestre Dante, eu fiz um poema inspirado no poema de Dante, e que se chama Vida Nova, Vita Nova. E aí é um soneto também, e muito próximo dentro daquilo que ele se coloca, ele se propõe. O poema Vita Nova. Ao coração cortês, o mais liberto, abre-se aqui como um presente, a quem sensível possa nele tomar a plena visão deste soneto. Quase agora lia outro texto,
Quando uma estrela reluzente disse-me de repente: desce do céu teu amor encarnado. Entusiasmado, vi que tinha minha alma nos seus braços, e ela, nuamente vestida, convertia meu coração e comia, desfazendo do pudor todos os laços, meu corpo que em prazer sorria. A maneira de Dante, né? Eu diria que os primeiros 4 versos também são um convite ao relato da minha experiência lendo Dante. Né? Quase agora li outro texto. Que texto é esse? O soneto. Né? O soneto da cordiofagia. Né? Cordifagia. Comer o coração. A experiência que, ao longo do tempo, tem criado uma experiência, não é uma das melhores visões, mas eu acho que tem toda essa carga de dramaticidade. É engraçado essa carga que os poetas e os místicos têm em relação ao coração. Como não lembrar aqui da flecha incandescente que transpassou o coração de Teresa d'Ávila, não é? Enfim, são experiências do amor, né? São experiências de como é possível dizer dessas experiências do indizível. A visão teve Dante esta visão, ou terá sido uma criação literária para que ele pudesse escrever um poema? Ou que o poema veio como forma primeira de inspiração para a visão? Não sei. Impossível a gente saber. O poeta é um fingidor, né? E essa é a capacidade dele de escrever. Você gostou do programa? Você gostou? Compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, né? Curta, né? Se inscreva no canal Epifanias. A gente vai falar mais de poesia. Eu acho que o ano que vem vou poder fazer algumas outras experimentações. E a gente vai seguindo. Tá bom assim? Grande abraço a todo mundo. Valeu. Obrigado.